Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. Estamos aqui hoje iniciando o nosso Evangelho diário. Estamos aqui neste momento abrindo nosso coração para Jesus, começando o nosso dia com o nosso pensamento já elevado até a Deus nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar aqui o nosso bom dia, o bom dia da nossa casa espírita para todos os irmãos que estão aqui agora com a gente, nos acompanhando às 7h30 da manhã. Mas também vamos deixar o nosso carinho, nosso boa tarde, nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a nossa grande família do Evangelho Diário, essa família que cresce cada dia mais e o amor também cresce junto. Uma das melhores partes do meu dia é estar aqui presente com todos, é estar servindo a nossa casa espírita, e eu espero que todos possam sentir esse amor que nos une neste instante, essa alegria de estarmos aqui juntos. Meu coração se alegra muito e eu desejo que o coração de todos que estão aqui também possam sentir essas gotas de alegria para o nosso instante do pão do Evangelho. Olha, meus amados irmãos, hoje estamos começando mais um dia, mais uma caminhada em nossa vida. Vamos pedir para o Cristo nos abençoar, mas não somente a nós, vamos pedir a Jesus que abençoe a todos os nossos irmãos da terra, a todos os lares que precisam de um apoio, de um auxílio. Jesus possa derramar essas sementes de alegria no coração de todos os nossos irmãos. E meus amados irmãos em Jesus, hoje aqui para a gente iniciar o nosso encontro desta manhã, do nosso Evangelho, vamos juntos refletir hoje o capítulo 12 do livro Jesus e Atualidade. Olha, meus irmãos, já estamos caminhando aí para o final dessa obra. Lembremos que são 20 capítulos de reflexões profundas para o nosso coração, mas de cada capítulo nós estamos extraindo, através do nosso ponto de vista, um esclarecimento, uma palavra de conforto para o nosso dia a dia, unindo sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até deixo o Evangelho segundo o Espiritismo aqui atrás, porque o nosso coração está sempre nele. Bom, meus amados irmãos, neste capítulo 12, para o nosso sábado de hoje, a nossa reflexão é responsabilidade. Então, neste capítulo titulado Jesus e Responsabilidade. Olha, meus irmãos, responsabilidade é uma escolha constante. Responsabilidade é uma escolha a cada segundo. Ter escolhas responsáveis, fazer escolhas responsáveis, conduta, pensamento, intenção, responsabilidade para conosco, responsabilidade para com o próximo, para com a nossa encarnação, para com Deus que nos deu a permissão de estarmos aqui mais um dia. Então a responsabilidade, ela está a cada momento da nossa vida. E para a gente falar sobre esse tema, eu queria muito rememorar momentos de Jesus. Não vou lembrar aqui nenhum momento específico, mas eu gostaria de convidar a todos para a gente se lembrar juntos que em muitos instantes, na caminhada de Jesus aqui terrena, quando ele se deparava com um coração aflito, com um coração angustiado, com um coração que estava derrotado interiormente, Jesus acolhia a esses irmãos, amparava. Jesus, com palavras, curava muitas almas, também auxiliava, amparava com curas físicas. E após Jesus curar essas almas, estou falando só o físico, não, Jesus curava o espírito mesmo. Após Jesus curar essas almas, ele dizia em muitos momentos: vai e não peques mais. Então, depois de todo aquele momento de acolhimento,
afeto, de cuidado, de cura, de carinho, Jesus olhava no fundo dos olhos daquelas almas e dizia: vai e não peques mais. Quando Cristo ele dizia isso, ele propunha a responsabilidade para aquela pessoa de não retornar para o erro. Quando Jesus dizia, vai, não peques mais, ele fazia um convite para aquela alma viver a responsabilidade na sua vida. Fazer escolhas melhores, decisões mais responsáveis e não retornar e não cair de novo naquele erro que levou aquela alma para aquela conturbação, para aquela perturbação. Pois nós sabemos que a gente colhe o que a gente planta. Então Jesus convidava a todos a ter mais responsabilidade nas escolhas de cada dia, nas palavras, nas atitudes, nos caminhos tomados, nas decisões. Responsabilidade. Olha, meus irmãos, quanto a isso, eu queria lembrar uma historinha muito simplesinha. A gente já partilhou essa história aqui em outros momentos do nosso evangelho, mas hoje eu queria trazer ela novamente aqui, porque é aquela história simples, mas muito sábia. Havia um homem que ele foi até um posto de gasolina. Precisava de ajuda. Quando ele chegou nesse posto de gasolina, ele ouviu que tinha um cachorro que estava chorando muito. Mas o cachorro chorava, uivava. Era algo de tocar o coração. Aí este homem olhou ali pro frentista ali e disse: meu amigo, o que está acontecendo com esse cachorro? Por que ele está chorando desse jeito, esgoelando desse jeito? E aí o frentista chama o homem ali para ele ver a situação do cachorro. Quando ele se aproxima, ele olha que o cachorro está deitado em cima de um prego. E o frentista diz: bom, ele está chorando desse jeito porque ele deitou em cima de um prego. Na hora que a dor for insuportável, aí ele levanta e sai dessa situação. Caso contrário, ele escolheu ainda ficar deitado em cima desse prego. Não tem nada prendendo ele, não tem nada segurando ele. Ele escolheu ficar aí. Mas quando doer demais, quando for insuportável, aí ele aprende com a dor e levanta. E aí aquele homem olhou toda aquela situação e levou um aprendizado para a vida dele. Aprendizado que todos nós também levaremos hoje. Muitas vezes nos mantemos em situações dolorosas na nossa vida, em situações que não são boas, em relações que não são nem um pouco saudáveis para a nossa caminhada. A gente se mantém em situações penosas na nossa vida. E muitas vezes por decisão nossa. Eu não estou falando de todos os casos. Mas muitas vezes a gente se mantém em uma situação dolorosa por decisão nossa. Igual o cachorro deitado lá no prego. Aí a gente reclama, a gente murmura, a gente diz que quer sair da situação, a gente diz que quer melhorar, a gente diz que não quer mais isso, não quer mais aquilo, porque tá ruim demais. Aí a gente murmura, lamenta, lamenta e lamenta. Mas todos os dias acorda e continua fazendo aquela mesma escolha. Irresponsável. E aí entra a responsabilidade. A responsabilidade de escolher o que é melhor pra gente. A responsabilidade de saber seguir um caminho melhor. A responsabilidade de compreender que talvez aquela relação, aquela situação, aquele momento não é bom pra gente. E ter a responsabilidade de deixar isso no passado e seguir em frente. Eu estou citando isso para todos nós porque Joana de Anjos ela toma esse caminho na reflexão do capítulo 12 para falar de responsabilidade. Inclusive, pelas palavras da benfeitora espiritual, Joana diz para nós o seguinte: há no homem, ou seja, existe no homem, um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para os outros, na condição de indivíduo social,
ou para os fatores e circunstâncias da sorte, do nascimento e até mesmo de Deus. O que Joana está nos ensinando e ensinando muito aqui hoje? Joana está dizendo assim, olha, parece que tem algo dentro do homem, algo dentro de nós que ela está dizendo, olha pra gente. Às vezes é um mecanismo, um modo de agir. Mecanismo é um modo de agir, um modo de pensar, um modo de fazer escolha que faz com que a gente fuja das responsabilidades da vida o tempo todo. E a gente fica fugindo dessas responsabilidades e fica transferindo para o outro. Aí a gente diz assim: ah, mas aí eu não faço essa escolha por causa do outro. Ah, mas como que eu vou deixar o outro? Ah, mas aí, olha só, isso tá acontecendo comigo é porque eu não tive sorte na vida. Ah, é culpa do meu nascimento, da onde eu nasci, da onde eu reencarnei. Coloca a culpa até em Deus, como diz Joana de Ângeles. Ou seja, a gente foge da responsabilidade do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões. E ficamos colocando no outro, na família, nos amigos, nas relações amorosas e até em Deus a culpa. A culpa de que nada tá bom, que nada deu certo, que, nossa, tá tudo caminhando por água abaixo, tá tudo afundando. Aí, mas a culpa é do outro, é do próximo, é de Deus. E aonde está a nossa responsabilidade nas decisões perante todas essas circunstâncias que nos acontecem? Responsabilidade, meus irmãos, é ter a consciência reta em Deus. Responsabilidade é fazer escolhas melhores para a nossa vida eterna. Responsabilidade é ter o coração em Jesus e saber que para fazer uma escolha hoje eu preciso deixar algo no passado. Para eu seguir para o futuro eu preciso deixar algo. Para eu seguir melhor com responsabilidade, é necessário que a gente deixe essa parte imatura, irresponsável, que murmura muito, que tudo reclama, para trás. Sair dessa posição de vitimismo e, com coragem, arcar com as responsabilidades da nossa vida. Jesus nos convidava a isso a todo momento. Novamente, quando ele dizia vai e não peques mais, ele colocava na nossa mão a responsabilidade. E se a gente afundasse de novo, se a gente falhasse e caísse, responsabilidade nossa. Pois a gente fez aquelas escolhas que conduziram a isso. De forma inocente ou não, a gente fez essas escolhas. Olha, meus amados irmãos, eu queria muito unir aqui hoje com a nossa reflexão uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem lá do capítulo 28, o último capítulo do Evangelho. Item 1, ó, o primeiro item desse capítulo. Essa passagem, ela se chama Oração Dominical. Então, Allan Kardec vai fazer um compilado ali, nesse último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai colocar a coletânea de preces para todos nós. Só que a primeira prece para abrir é a oração que Jesus nos ensinou. A oração dominical, a oração do Pai Nosso. Eu gostaria de rememorar conosco o trechinho final dessa oração, que a gente repete, repete e repete, e às vezes não vive. Lá no trechinho final é colocado: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. A gente ora pedindo a Deus que Deus nos proteja, não nos deixe cair nas tentações do nosso coração, que nos livra de todo mal, o mal que habita em nós mesmos, e que assim seja. A gente repete isso na oração do Pai Nosso todos os dias. E quando nós falamos, Pai, não nos deixe cair em tentação, essa tentação interior de ainda fazer escolhas irresponsáveis, de ainda tomar atitudes erradas, de ainda continuar em situações que não são boas para nós. Tá estampado, tá nítido na nossa frente que aquela situação não é boa e a gente continua ali. E aí, meus irmãos, a gente pede muito para Deus
para Ele não nos deixar cair nas tentações de fazer essas escolhas, de continuar nesse caminho, de continuar nessa situação. Só que a gente tem que ter consciência de que quando pedimos isso a Deus, a gente está pedindo a Deus coragem para ter mais responsabilidade, para ter mais força, para a gente não se deixar cair em tentação. A gente está pedindo a Deus coragem e responsabilidade para a gente tomar melhores decisões, para a gente ter força para sair daquela situação, para a gente ter amparo para mudar a rota da vida, para a gente abrir o olhar para entender o que é melhor para a gente. Deus nos concede todo esse amparo, mas a decisão ainda é nossa. Por isso, meus irmãos, hoje, nesse sábado, façamos melhores escolhas para a nossa vida. Não adianta a gente reclamar de frutos que a gente está colhendo hoje, mas a gente plantou esses frutos. É muito difícil a gente pensar nisso, é muito difícil pensar o quanto somos responsáveis por cada escolha nossa. Mas todos nós podemos hoje, neste sábado, começar a fazer escolhas mais responsáveis para a nossa vida. Todos nós podemos hoje ter a responsabilidade de escolher o bem e não o mal. Todos nós podemos hoje escolher os sentimentos mais elevados e não as sombras. Todos nós podemos escolher hoje acolher os esclarecimentos de Jesus, ao invés de deixá-los apenas passar pela nossa vida. Que Deus nos dê força para que tenhamos um amparo para fazer escolhas mais responsáveis. É difícil lutar contra nós mesmos. É difícil lutar com um caminho que a gente já está acostumado, com coisas que a gente já está acomodado. Mas a gente só caminha com responsabilidade quando compreendemos que o melhor não é ficar no comodismo, no que a gente está acostumado. Que o melhor é a gente caminhar para Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso encontro deste sábado com essas palavras em nosso coração, convidando a todos para que possamos cultivar a responsabilidade em cada ação. Olha, meus irmãos, hoje eu encerro aqui, lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.